Matrizes. Uma tabela de M por N números reais dispostos em M linhas, filas horizontais, e N colunas, filas verticais, é uma matriz do tipo ou formato M vezes N ou simplesmente matriz M por N. Então, aqui nós temos a matriz A. Então, a matriz ela é representada por uma letra maiúscula, sucedido do sinal de igual, e os termos dessa matriz podem estar dispostos dentro de parênteses. Então, essa é uma matriz 1 por 3. A matriz B, então, B maiúsculo igual, geralmente se representa a matriz, os elementos da matriz dentro de colchetes. Também pode aparecer assim. Então, essa é uma matriz 3 por 2. Então, o número na frente sempre indica a quantidade de linhas e o segundo número indica a quantidade de colunas. Matriz C é uma matriz 2 por 2. Novamente aqui a matriz representada por uma letra maiúscula. Os elementos dentro de colchetes, 2 linhas e 2 colunas é uma matriz 2 por 2. A matriz D é uma matriz 3 por 4. Aqui os elementos da matriz estão colocados dentro de parênteses. E a matriz E é uma matriz 3 por 1. O primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas. Representação de uma matriz. Consideremos uma matriz A do tipo M por N. Um elemento qualquer dessa matriz pode ser representado pelo símbolo A e J. Então, se fosse uma matriz B, aqui seria P minúsculo e J. Se fosse uma matriz C, que representa a matriz é sempre uma letra maiúscula, e o seu elemento seria C e J, C minúsculo. No qual o índice I refere-se à linha e o índice J refere-se à coluna em que se encontra tal elemento. Por convenção, as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. De modo geral, uma matriz A do tipo M por N é representada por, então, a matriz A igual a IJ, dentro de parênteses, e fora M por N, em que I e J são números inteiros positivos, tais que o I tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor ou igual a M. Ou seja, não pode ser menos que 1 e o valor de I nunca vai ser maior do que o valor de M. A mesma coisa para o J. O J nunca vai ser menor que 1 e ele nunca vai ser maior do que o N. E A e J é um elemento qualquer dessa matriz A. Então, aqui, seja a matriz A menos 1, 0, menos 2, 5, 3 e 4. Ela é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. O elemento que está na linha 1, coluna 1, é A1, 1, menos 1. O elemento que está na primeira linha e primeira coluna. O elemento que está na linha 1, coluna 2, é o elemento A1, 2, e o valor dele nessa matriz A é 0. O elemento que está na linha 2, coluna 1, é o elemento A2, 1, que no caso é menos 2. O elemento que está na linha 2, coluna 2, é A2, 2, e esse elemento vale 5. O elemento que está na linha 3, coluna 1, é A3, 1, e o valor dele lá na matriz é 3. O elemento que está na linha 3, coluna 2, é A3, 2, e o valor desse elemento, que está na terceira linha e segunda coluna, é 4. No exemplo 2, escreva a matriz A, seu elemento é A e J, ela é uma matriz 2 por 3, em que o elemento A e J é dado pela seguinte lei, seguinte regra, I menos J.
Então, aqui um exemplo qualquer, poderia ser qualquer operação matemática entre i e j, ou somar um número ao valor de i, ou multiplicar um valor, enfim. Isso aqui é um exemplo qualquer, uma lei dada, uma lei de formação para essa matriz. Então, A é uma matriz 2 por 3 e que pode ser genericamente representada por quem são os elementos dessa matriz A. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Fazendo, então, o cálculo do que define a lei específica para essa matriz, temos. Então, o elemento A1 vai ser o quê? O valor do índice I menos o valor do índice J. Então, A e J, I menos J, então A1, 1, 1 menos 1, 0. O elemento A1, 2, lembrando que a lei de formação dessa matriz é I menos J, será 1 menos 2, que dá menos 1. O elemento A1, 3, 1 menos 3, menos 2. O elemento A2, 1, subtrai o valor do I pelo valor do J. Então, 2 menos 1, 1. O elemento A2, 2, 2 menos 2, 0. O elemento A2, 3, 2 menos 3, menos 1. Então, a nossa matriz A vai ficar assim. 0, menos 1, menos 2, 1, 0 e menos 1. Então, com a lei de formação dada da matriz definida por A e J igual a I menos J, a matriz A terá essa representação. Matrizes especiais. A matriz linha é uma matriz formada por uma única linha. Então, essa matriz A, como ela tem uma única linha, ela é uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas. Quando só tem uma linha, é chamada de matriz linha. A matriz coluna é uma matriz formada por uma única coluna. Então, por exemplo, a matriz E, 4 menos 1 e 3. É uma matriz 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Matriz nula é uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero. E ela pode ser representada assim, 0, 2 por 3. Então, esse 0 aqui indica que é uma matriz com todos os elementos zero. Então, uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, todas valendo 0. É uma matriz nula 2 por 3. A matriz quadrada é uma matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Então, essa matriz C, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz quadrada 3 por 3. Dizemos que, no caso aqui, C é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, se aparecer informação matriz quadrada de ordem 3, simplesmente quer dizer que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Seja uma matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos de A, cujo índice da linha é igual ao índice da coluna, constitui a diagonal principal de A. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, os elementos A11, A22 e A33 formam a diagonal principal. Então, diagonal principal nós só temos em matrizes quadradas. Então, veja, essa é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, e os elementos que o índice I e J são iguais, eles formam a chamada diagonal principal. Os elementos de A cuja soma dos índices da linha e da coluna é igual a n mais 1, constituem a diagonal secundária de A. Então, veja, essa matriz é uma matriz 3 por 3, o valor de n é 3. Então, os elementos que têm
n mais 1 constituem a diagonal secundária. Então, aqui, a matriz é de ordem 3. 3 por 3. Então, o valor do n é 3. n mais 1. Então, 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Então, essa matriz, essa diagonal, que tem a soma n mais 1, ela é chamada de diagonal secundária. Matriz transposta. Dada a matriz A I, J, M por N, chama-se transposta de A e indica-se por A e um T minúsculo sobrescrito. Então, nós temos a transposta de uma matriz A, o elemento transposto, então, ele terá a referência JI da matriz original e ele terá a coordenada N por M da matriz original. Tal que a JI transposto é igual a AIJ para todo I e todo J. Em outras palavras, a matriz transposta é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas pelas colunas. Então, a transposta da matriz A 1359 é 1539, ou seja, a primeira linha vai virar a primeira coluna, a segunda linha vai virar a segunda coluna. Para a matriz A, observe que o A11 é igual a 1, que é igual ao A transposto 11. O A12 é igual a 3, e na transposta ele será o A21. Inverte a ordem do I e do J. O elemento A21 é 5, e na transposta ele vai ser o A12. E o A22, que é igual a 9, na transposta ele também será o elemento A22. A transposta da matriz B 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lembrando, a representação da matriz transposta é esse T minúsculo sobrescrito, um pouquinho mais acima. Então, a matriz transposta, toda a primeira linha, vai virar a primeira coluna. Toda a segunda linha vai virar a segunda coluna.